Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez nessa grande oportunidade em que eu, Adilson Maris e nosso querido Ricardo Honório nos encontramos para conversarmos sobre esse livro tão fantástico, o Livro dos Espíritos, e aplicá-lo no nosso dia a dia, nessa grande compreensão. Nós, Ricardo, antes de falarmos da progressão dos espíritos, né, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maris. Eu pensei que você ia esquecer de dizer isso. Não, nunca. Jamais. Um rapaz bonito, elegante como você não pode ser esquecido. Segundo a sua esposa, hoje de manhã, ela disse que eu estou bem vestido, mas bonito jamais, né? Então, Ricardo, hoje a gente devemos concluir a progressão dos espíritos, né, que está contido... Esse tema está contido da questão 114 até a 127, paramos na 124, vamos fazer hoje a 124? Isso. E possivelmente a gente conclua. Provável. Vamos dar continuidade? Vamos sim, Adilson. Então, vamos lá. Questão 124, ela nos diz o seguinte, pergunta Kardec. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos, ou seja, o bem absoluto e o mal absoluto. E um meio repleto de espíritos que nem estão no bem absoluto e nem estão no mal absoluto. Que deve ser a grande maioria de nós. O que deve ser a grande maioria de nós. Exatamente. É interessante essa pergunta dele, né? Quando ele fala assim, desde o princípio, espíritos que estão sempre caminhando dentro do bem absoluto. E espíritos que estão sempre caminhando dentro do mal absoluto. Então, a gente poderia fazer considerações sobre essa pergunta de Kardec, ela é bem interessante, porque apesar dele, a partir do momento que ele faz buscando querer delimitar ou colocar para nós que há vamos dizer assim, um universo infinito de classificações, né? Porque a classificação, ela, como a gente já viu no passado, ela é mais para nos orientar nesse degrau de evolução dos espíritos, né? É uma divisão didática para facilitar o nosso entendimento. Um espírito mais evoluído, outro menos evoluído, uma categoria A, uma categoria B. Mas o que eu acho interessante, Ricardo, é quando ele coloca assim espíritos que sempre caminharam, né, no caminho do bem absoluto, né, e tirando pela nossa pequenez. Vamos imaginar a nossa pequenez, que nós somos espíritos ainda muito jovens, todos nós que estamos nesse estágio, estamos muito mais para o princípio do que para os espíritos de luz. Então, se a gente passar assim, uma linha, né, da criação até a luminosidade espiritual, o espírito puro, nós estamos muito perto da criação, né? Facilitando o teu exemplo, digamos que a evolução espiritual ela esteja contida em 1 metro. 1 metro. Nós diríamos que aí nós estamos no primeiro centímetro. Pois é, exatamente. Nós temos 99 centímetros para caminhar ainda de evolução. Só para o pessoal entender. Só para ilustrar, entender quão próximo do início nós estamos ainda. Então, dentro até desse nosso raciocínio, ainda um pouco primário, a gente perceber um espírito que sempre caminhou no caminho correto, né, nos é até difícil. Mas os espíritos dizem que isso é possível. Aí vem onde a gente vai ver depois. E eles dizem também que é a minoria. A minoria. Né? Se a maioria está contida naquele meião, os extremos é uma minoria. Também a minoria é aquele que sempre caminha para o mal. Exatamente. Então isso é interessante. Isso é muito importante para aquele que nos ouve. Porque às vezes as pessoas, e a gente vai ver que o próximo capítulo são os anjos e demônios, né, o subitem que a gente vai tratar. Porque quando a gente fala da evolução do espírito, muitas pessoas se prendem logo nessa questão, né? O demônio, os anjos e nós. Não, foram criados os demônios, foram criados os anjos e nós. Peraí, a gente tem que compreender. Mas aí é exatamente isso que eu queria trazer. Só lembrando, desculpa. Vamos lá. Para não ficar dúvida nenhuma,
Isso que o Marisa acabou de dizer, anjos, demônios e nós, é o que muita gente entende. Mas não é isso que acontece. Isso. Na verdade, não existe anjos e demônios. O que existe é nós. Entre nós, existem aqueles que se caracterizam por ações que são caracterizadas como de demônios, e aqueles que se identificam com ações que se caracterizam como anjos. Perfeito. Porque senão as pessoas vão estar entendendo... Achar que o Espiritismo defende anjos, demônios e nós. Perfeito. Então vamos ver o que é que ele responde. Vamos, que ele diz o seguinte aqui, ó. Sim, certamente é a grande maioria dos espíritos que se encontra nesse intervalo entre os que sempre caminharam no sentido do bem e aqueles que sempre caminharam no sentido do mal. Exatamente. Então, é importante isso aí, mas para fechar aquilo, né? A minoria caminhando sempre no bem, e realmente, se a gente parar para pensar, é muito difícil mesmo, né? Você, no seu livre-arbítrio, você ser testado e você sempre ir acertando. Eu diria, Maris, que entender isso é uma daquelas questões que estão no imponderável da divindade. Isso. Talvez nós nunca tenhamos uma resposta categórica. No nível do qual nós nos encontramos. No nosso nível. Ou nunca. Porque quando no nosso nível, exatamente. Quando você fala assim, talvez nunca tenhamos no nível do qual nós nos encontremos. Bem observado. Lá na frente. No nosso nível, talvez nunca tenhamos uma definição do porquê que isso acontece. Por que um espírito, desde o início, escolheu o caminho do bem e o outro escolheu o caminho do mal, enquanto que a maioria fica ali... E a gente vai ver que a resposta é a decisão própria, o livre-arbítrio, a aplicação do livre-arbítrio. Mas se a gente parar para pensar, caramba, os seus livre-arbítrios, você sempre colocando o caminho correto. É para tirar o chapéu, né? E são questões essas, Maris, como eu me prendo muito no conceito que Kardec deu para a doutrina espírita, como sendo uma doutrina racionalista, que exige raciocínio, que pensemos. E eu não fujo dessa luta, digamos assim, porque nós encontramos nos grupos de estudo, lá no grupo Peixotinho, que é um grupo de estudo, algumas pessoas espíritas levantarem algumas questões que para alguns, em outros tempos, seria uma blasfêmia levantar uma questão dessa. Mas entre nós, os espíritas, não existe blasfêmia nenhuma. O que existe é o ser humano que busca entender. Isso. Então, as pessoas perguntam, mas como assim? Como que o espírito no início... ele já escolhe o bem. Livre-arbítrio, sim, mas o outro também teve o livre-arbítrio. Se ambos foram criados simples e ignorantes, o que é que faz com que um escolha um caminho e escolha o outro? Não temos a resposta para isso agora. Ele nos diz o livre-arbítrio, a decisão própria do espírito. É o livre-arbítrio. Olha, o que é que alimenta o livre-arbítrio? Não sei. As emoções, as experiências, os sentimentos. A cessão, ou seja, o espírito ceder a influência do seu orientador, enquanto outros espíritos mais determinados, arrogantes... E a gente vai ver que isso aí está na pergunta próxima. Pois é. Talvez seja isso que guie para um lado, guie para o outro. Vamos lá, vamos ver a pergunta aqui, 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Olha que pergunta legal, né? Porque assim, vamos dizer um espírito lá no início, né, que ele fez a opção pelo seu livre-arbítrio de... Ele achou que deveria seguir esse caminho e não era o mais correto. Vou experimentar esse caminho, de repente gostei, ou não consegue voltar por alguma razão. E fica durante um bom tempo, vamos dizer assim, errando, sofrendo e fazendo sofrer. A gente pode até pegar assim, ok, então vamos ver espíritos que, no nosso contexto, vamos pegar, não vamos dar nomes, mas vamos pegar espíritos que hoje eles têm provocado muitas dores, né? Vamos pegar alguns de nós aqui, que têm causado muitas dores para a humanidade, e esses espíritos vem a grande pergunta, é por isso que Kardec faz, um dia esse espírito vai ser um espírito também puro? Essa é a grande pergunta. É onde mostra a grande beleza que a doutrina espírita nos traz. E aí? E já antecipando um pouco a resposta que você vai dizer, isso justifica não taxarmos ninguém de demônio, de anjo, qualquer que seja. Porque o demônio de hoje, aos nossos olhos, poderá ser o anjo de amanhã. Poderá não. Será. Será o anjo de amanhã. Isso. Né? Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Isso são contados às eternidades. É que dá um conceito aqui já, né? Exatamente, aos séculos. Exatamente. Depende de cada um. O tempo que vai demorar isso não é importante. O importante é que ele aprenda com seus erros, com suas quedas, e um dia virá em que ele despertará para o bem
e mudará o caminho. Interessante que aí a gente... Lembrando que Jesus falou que nenhuma Isso, ovelha do eu ia seu falar rebanho... agora. falei primeiro. Nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Você tirou daqui, né? Como diz aquele brinquedo. É que nós estamos ligados mentalmente. Eu li seu pensamento. Divino guru. Então, mas é interessante. Reportando isso que você lembrou da passagem do mestre. Ora, como é que ele poderia afirmar que nenhuma ovelha ficaria perdida se nós concebermos que um espírito que esteja no mal fique permanente no mal? Então Jesus estava errado. E Jesus não erra. Exatamente. Não é? E ele sabia, Maris, perfeitamente dessa lei. Ele sabia que todas as criaturas de Deus estão fadadas, e se existe determinismo na natureza, esse é um deles. Todos nós seremos anjos. Isso. Todos nós atingiremos a perfeição relativa. Isso. Lembrando que perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Isso. Todos nós chegaremos lá. Uns chegarão mais rápido, outros chegarão mais demoradamente, uns errarão mais, outros errarão menos, mas chegaremos lá. Todos chegaremos lá. Aí vamos ver então a resposta. Aí ele fala assim, ó, vou repetir a pergunta. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta, sim. Porém, as eternidades serão para eles mais longas. Aí vamos lembrar o seguinte, quando ele fala de eternidade, ele quer falar que o tempo para se alcançar esse estágio, aquilo que você acabou de falar, né? Uns serão mais rápidos, outros demorarão muito. Gente, quando ele fala em eternidade, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Eternidade não tem princípio, não tem fim. Né? Então, vamos pensar em eternidade sempre o infinito positivo, para frente, né? O tempo que vai decorrer. O espírito, ele jamais para de aprender. Jamais para de aprender. É inconcebível nós pensarmos que o aprendizado, ele se encerra. Né? Até quando ele estaciona, ele está aprendendo, porque em algum momento ele vai perceber que não deve ficar estacionado. Perfeito. E vai ter que caminhar. Aí nós vamos ver o seguinte, nós estaremos sempre crescendo, sempre evoluindo. Vamos chegar no estágio crístico, mas que, na minha concepção, aí é minha, a de Adilson, né? Mesmo para mim, é uma posição minha. Os espíritos de luz, porque a gente não está lá, não sabe como é que é, mas na minha razão, eles continuam aprendendo com Deus. Sim. Né? Então, continuam a evoluir, mas numa outra dimensão, completamente inimaginável para nós. E existem obras, Maris, não vou citar aqui para não fazer propaganda de nenhuma, porque são várias, que citam isso. Tanto obras dentro do espiritismo, obras espíritas, e aquelas obras paralelas, obras que não sendo espíritas, mas que têm um cunho, uma base espiritual, e falam disso. Maris, se você pensar o seguinte, se você pegar o nosso país, ele tem um líder, que é o presidente. Se você pegar o nosso planeta, tem um líder, que é Jesus. Consequentemente, se você for para a nossa galáxia, deve ter um conjunto de líderes. Deve ter um conjunto de líderes tomando conta da nossa galáxia, da nossa Via Láctea. Ou melhor, antes de chegar na Via Láctea, no nosso sistema solar. Tem alguém tomando conta do nosso sistema solar. Tem alguém tomando conta da nossa galáxia. E a ciência nos diz quantas galáxias existem no universo. Bilhões de galáxias, com bilhões de sóis, bilhões de planetas. Cada uma maior, cada uma mais complexa. E espíritos dessas grandezas estão nesses postos. Qual é a nossa posição hoje? Aprendizes desse processo. Um dia chegaremos lá. Não é isso? Então, como a ciência só foi até as galáxias, eu acredito que deve ter mais coisas. Os buracos negros, as nebulosas, os universos paralelos, que a ciência já fala. Então, é uma infinidade de coisas. Aquela gradação que o Kardec nos traz da evolução espiritual, repetindo, é meramente didática. Existem certamente outras escalas no processo evolutivo espiritual que a gente nem imagina. Recentemente eu estava lendo um estudo da ciência demonstrando, dentro das probabilidades que ele vem,
deles terem os multiversos, são os universos paralelos que você está falando, eles falam em multiversos, ou seja, muitos universos. Né? E eles fizeram uma demonstração dentro de um filme, de uma montagem, ficou espetacular. É coisa assim que é inconcebível dentro do processo pelo qual nós ainda nos encontramos. É inconcebível. Mas é lindo o que temos a aprender. Tudo isso é um convite ao estudo, por isso que a gente está aqui tentando compreender o mínimo possível. Engatinhando. Né? Engatinhando. Mas vamos lá para a questão 126. Você não vai ler esse comentário que o Kardec faz sobre as eternidades? Okay. Quando ele fala assim, sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. O que é que ele fala aqui? Ó? Para essa expressão as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo, ou seja, o seu fim. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Então, ele lembra assim que, no estágio de sofrimento, o que Kardec quer falar assim, é o seguinte, que os espíritos inferiores, quando sofrem, como eles não percebem o fim desse sofrimento, para eles, qualquer minuto, qualquer tempo, 1 ano, 10 anos, viram uma eternidade. Mas para qualquer um de nós, quando a gente está com saúde, está tudo bem. Mas pense, quando a gente está com dor... 2 minutos de dores. É uma eternidade. Quem já teve pedra no rim sabe o que é isso. Eu posso falar porque eu já tive isso. Parece que o mundo vai acabar de tanta dor que a gente tem e o tempo não passa e a dor... E depois, quando a gente vai ver o processo de dor, durou 40 minutos, durou 1 hora, né? Até você tomar a medicação. Mas parece que aquilo virou uma eternidade. Então, são essas coisas, né? Só para a gente compreender. O 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Vamos pegar assim, vamos pegar aqui, para mexer com o pessoal. O espírito hoje, que muita gente o classifica como o demônio, né? Que a gente vai ver que não tem nada de decaído, né? Ninguém evolui, nenhum espírito retrograda, né? Esse espírito, então, pelo que a gente já estudou, já vimos aqui, um dia ele será um espírito de luz igual ao Cristo. Perfeito. Quando ele chegar lá, será que ele vai ter uma tarjinha no braço? Já fui demônio. Eu já fui demônio. E aí Deus vai gostar menos dele do que do outro? É fácil. Essa questão é fácil. Imagine que você tenha 2 filhos. Um filho faz tudo o que você gosta, tudo que você quer. O outro filho é mais teimoso. No momento que o filho teimoso resolve fazer o que você quer também, você gosta menos dele? Nem quando ele está fazendo a coisa errada, a gente não deixa de gostar menos filho dele. É filho. Aí a questão é simples. Se nós, nas nossas imperfeições, agimos assim com os nossos filhos, imagina Deus, que é todo amor para conosco. É simples. Então, no momento que a gente pegar o caminho do bem, Deus... Quando nós chegarmos lá, o tratamento vai ser idêntico. E Deus nos ama a todos sem nenhuma distinção. Agora, naturalmente, aqueles que caminham pelo caminho correto, pelas próprias leis, vão usufruir melhor. E vão sofrer menos. Vão sofrer menos. E para essa questão também, Marisa, tem uma frase de Jesus que também resolve. Quando ele diz, o amor remove a multidão de pecados. Olha, se remove... Retira, não tem mais. Então, quando ele chegar no estado crístico, removeu a multidão de pecados. Então, ele vai chegar lá igual com os outros. Perfeito. Então, a pergunta, os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Aí a resposta, né? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Exato. Você bem classificou, né? Uma vez, todos nós somos filhos do Criador. Ele é pai de todos. E como o pai ama a todos. Se Deus é bondade infinita, ele não pode amar mais a um e menos a outro. Menos ao outro. Não tem como. E principalmente quando ele sabe que o momento em que a gente era, entre aspas, demônio, na verdade nós o éramos por ignorância.
um estado de desconhecimento. Estado de desconhecimento. Da- Despertamos para a verdade, conhecemos a verdade nos libertou desse demônio que a gente habitava. Aí a gente percebe, né, como Cristo ele vem colocando tudo direitinho. Conhecemos a verdade vos libertará. Tudo encadeado. Né? Aí, Veja quem tem olhos de ver. isso. Está tudo nos evangelhos. Aí, ao estudarmos Jesus, o Evangelho de Jesus, a gente se, vamos dizer assim, coloca perfeitamente... Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo se E encaixa. mais ainda, né, quando a gente lê o Livro dos Espíritos e vai fazendo essas avaliações, nós vamos vendo que o Livro dos Espíritos, ele vai, vamos dizer assim, crescente com os evangelhos e os ensinamentos de Jesus. Né? Sim. Porque, infelizmente, muitas pessoas não conseguem visualizar isso daí e acabam criando críticas, né? Fecham os olhos, fecham os ouvidos. Porque não estudam, porque não entendem, Não fazem essa avaliação. Né? criticam por ignorância. Então vamos para a questão 127. A última deste título Desse tipo. da progressão dos né? espíritos. Então vamos lá. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Olha só. Será que Deus, quando criou o espírito Honório e criou o espírito Adilson, né, colocou uma cereja no espírito Honório, a cereja do saber, que vai aprender mais, e não colocou no espírito Adilson? E uma jaca da ignorância. A cereja do conhecimento. Você não gosta de jaca, não? Não gosta de jaca. Já vi. Nem parece que é nordestino. Eu gosto do doce de jaca, mas a jaca em si não me entra. Mas e aí, Honório? Deus seria parcial se ele fizesse isso, né, Adilson? E a gente já aprendeu, nós já falamos aqui tantas vezes, que Deus nos criou a todos simples e ignorantes, passando para nós a responsabilidade de eliminarmos a ignorância, substituindo a ignorância pelo conhecimento adquirido ao longo das experiências encarnatórias. Perfeito. E o livre-arbítrio vai definindo quem anda mais, quem anda menos. As escolhas, né? As escolhas de minha cada um. vontade, aquilo que eu elejo. Né? E isso é tão interessante porque a gente pode até... a gente sempre tem que buscar compreender, não visualizando fulano nem beltrano, mas nos colocando numa determinada situação. Quantas vezes nós fomos convidados a fazer um estudo mais profundo, a fazermos um curso, a realizarmos um trabalho, e por comodismo, para não dar outro nome, preguiça, por comodismo, nós ficamos assim, não, hoje eu não vou, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu estou cansado. E o outro, não, vamos que eu acho que a gente está precisando ajudar as pessoas estão esperando por nós. Aí, a decisão. Olha a vontade, o livre-arbítrio, a vontade impulsionando a sua decisão. Eu vou ou eu fico? Quem vai, aprendeu, vivenciou aquela experiência. Quem não foi, ficou quieto, ganhou o seu descanso e perdeu o aprendizado. É aquele velho ditado, quando a gente quer, a gente arranja um jeito. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa. Vamos dar uma olhada no que ele nos traz. São criados iguais. Aquilo, como você já falou, simples e ignorante. Mas, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Ou seja, o que define a velocidade do nosso aprendizado é a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Isso. Então, eu posso evoluir mais ou eu posso evoluir menos. Vou evoluir no conhecimento e na moralidade. São as duas asas do conhecimento, né, que a gente fala. Como é que a gente faz o voo equilibrado? Com a asa do conhecimento aprendendo e a da moralidade exercitando o amor. Né, colocando em prática todo esse saber. Exatamente. Vamos ver o que Por que é que a gente cai nesse voo? Porque nessa altura do campeonato, as nossas asas não estão totalmente preparadas. Uma ou outra está manca. Aí o passarinho fica meio... O passarinho cai. São as nossas quedas. Isso. Vamos fazer a nossa leitura que ele traz aqui desse item, a observação de Kardec. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição.
Perfeito. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim, como há homens que são bons e outros maus desde a infância. Existem espíritos que são bons e maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção, por efeito de seu livre-arbítrio. Então, vem fechando tudo aquilo que a gente já conversou. Exatamente. Aqui, esse comentário de Kardec. Meu caro Honório, a gente realmente fechamos até um pouquinho, ganhamos um minutinho aí, mas... Conseguimos. E vou usar esse minuto, se você me permite, para ressaltar para os nossos ouvintes que os nossos sucessos ou insucessos estão em nossas mãos. Perfeito. Ainda ontem à noite, falando para um grupo de estudo do Passe, eu falava isso. Nós decidimos ser felizes ou infelizes quando aceitamos ou não as proposições da vida, que nós devemos parar com o estado de madureza que nós já temos, parar de transferir para os outros responsabilidades que são nossas. E quando eu digo para outros, nós transferimos para os espíritos, nós transferimos para a casa espírita, nós transferimos para Jesus, nós transferimos para Deus, que façam coisas que cabe a nós fazermos. Por exemplo, gente que ora pedindo para ser justo. Ora, você ser justo, honesto, isso não é uma consequência de uma oração. É uma consequência de uma determinação sua em fazer a coisa certa. Atitude. A oração, ela te auxilia no sentido de trazer para você os teus orientadores espirituais, teu anjo de guarda, e ele vai te suscitar ideias. Mas a decisão de acatá-las ou não é sua. Aí voltamos ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio, não é isso? Perfeito. Então que nós encerremos este título da progressão dos espíritos, deixando bem claro que esta progressão está em nossas mãos. Então é um convite que você está fazendo a todos nós para estarmos atentos ao bom uso do nosso livre-arbítrio. Exatamente. Para progredirmos como espíritos infinitos que somos no caminho, como você bem lembrou. Se há determinismo, a evolução é um deles. É um deles. Meus caros ouvintes, meus caros amigos, queremos agradecer mais essa oportunidade que nos é dada de podermos conversar sobre o Livro dos Espíritos em nossas vidas e já deixar vocês convidados para o próximo encontro, onde falaremos sobre anjos e demônios. Olha só, vamos começar a falar sobre anjos e demônios. Não percam, fiquem ligados. E se qualquer dúvida que vocês possam ter numa conversa dessa entre nós aqui, por favor, entre em contato por meio do nosso e-mail, radio@comunhãoespírita.com, tudo junto. Que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Muita paz, felicidade a todos. Honório, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua beleza. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Fiquemos todos com Deus. Se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.